É isso aí, estamos aqui no Papo em Dia, nós vamos bater um papo com esse batera aqui, que pra mim também não é só a questão de estar entrevistando um batera, mas um grande amigo das antigas. Né? Grande amigo de muitos anos, longas datas. Vou estar aqui com você. Bom, o pessoal hoje quer saber sobre música, certo? O Papo em Dia hoje é sobre isso, mas eu tenho algumas curiosidades que eu quero tirar com você. Primeiro é a questão que você falou no workshop de hoje. Hoje é seu aniversário mesmo? Hoje é meu aniversário. Então, tô fazendo parabéns. Aí alguns anos de vida, graças a Deus, está tudo bem. Tá bom, então. Vamos lá, então, vamos começar. Koinonia. Koinonia. Para quem não sabe, é igual você falou, é um divisor na questão musical gospel. Exatamente. Para muitos que não conhecem, o Ministério Koinonia foi um grupo de louvor de igreja, né? Que tem 15 CDs gravados, no qual eu participei de 4 CDs. Os últimos 4. É um ministério que, na música congregacional no Brasil, a música congregacional no Brasil ela é antes e depois do Koinonia. Então, tudo que você vê hoje, Batista Lagoinha, Renascer Praise, toda essa galera veio depois do Koinonia, que foi o que colocou a música congregacional em, vamos dizer assim, em dias na música evangélica nas igrejas. Quando você entrou no Koinonia, aí que veio o projeto de gravar os instrumentos ao vivo. Não é isso? Isso é uma curiosidade. Não exatamente. É verdade? Eu fui o primeiro baterista a gravar os CDs, porque naquela época os CDs eram gravados com bateria de teclado. Ele fazia na mão ali, né? Fazia na mão, que é o William Soares, que era o nosso diretor musical. Ele fazia na mão, mandava para você tirar e aperfeiçoar. Exatamente. Então, assim, do Adoração, que tem a série Adoração, do Adoração 9, que foi do Adoração 1 até o Adoração 9, que são 9 CDs até aí, no 10 eu comecei a gravar. Então eu gravei o 10, o 11, o 12 e o 13. Sendo que o 12 e o 13 já era para a gravadora MK na época. Olha aí. Bacana. Vamos mudar de assunto agora. Okay. Vamos lá para a questão. Eu vou falar sobre a Osana Music. Sim. Porque você fez uma gravação, foi com que veio aqui em Brasília. Eu tive uma participação com Abraham Laboriel. Não, esse a gente vai entrar depois. Eu tô falando da Osana Music. Não é o Ronquenol, é o outro vocalista. Foi uma participação com Don Moen. Don Moen, isso é muito conhecido. Para quem está acompanhando essa questão do Osana Music, essa questão aí, vocês fizeram uma apresentação maravilhosa com eles, que eles queriam até que você representasse o Osana Music no Brasil. No Brasil. Nós fizemos 2 apresentações no Teatro Nacional. Isso. Era uma sessão só, mas... Aqui tem história, viu, gente? Foi tanta gente, os ingressos se esgotaram rapidinho e tiveram que fazer outra apresentação. Então nós fizemos 2 apresentações com Don Moen, que era um dos líderes do maior ministério de louvor na época, que era o Osana Music. Isso. Ele ficou até admirado, né? Porque ele não achou que ia encontrar aquela estrutura toda na época. A banda era muito boa, a gente tirou tudo certinho do jeito que ele mandou, e aí quando eles, na passagem de som que fez com a gente, ele ficou meio impressionado, pô, essa banda que pode fazer uma turnê comigo aqui no Brasil. Se ele viesse para outros lugares, podia levar tranquilamente. Agora nós vamos voltar lá no Abraham Laboriel. Isso. Justa Mário, que eu me lembro, que esteve aqui também. Que é o saxofonista do Osana Music. Do Osana Music, o Abra também, Laboriel também. Abra Laboriel é conhecido tanto no mundo inteiro. No secular, gospel, todos os lugares. Certo. É um dos maiores baixistas dos últimos 15 anos no mundo inteiro. Quando eles vieram aqui, eles estavam sem bateria e você foi escolhido para tocar com eles. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o sentimento que você teve na época e qual é o sentimento que você teria hoje se chamasse você de novo? Porque existe uma grande diferença do Hernandes de lá pra cá. Com certeza, as coisas mudam. Primeiro que eu tinha cabelo na época, né? Se você for no YouTube, você vai ver que eu tinha muito cabelo. Eu vou pedir pro Roberto pegar as imagens, colocar aí. Você vai ver. Cara, foi uma experiência gigantesca, tanto musicalmente quanto espiritualmente, porque se trata de pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Olha, foi um cara que só do comportamento dele nesses 12 dias de turnê no Brasil, eu aprendi muito. Musicalmente nem se fala, porque se trata de um dos maiores músicos do mundo, que é o Abraham Laboriel. Também tinha o Justo Almário, saxofonista. Isso. Tinha o Rick Pantoja, tecladista da pesada, de uma banda chamada Cama de Gato, que era instrumental e mora nos Estados Unidos há muitos anos.
Tinha o Ebenezer da Silva, que era o percussionista da Shakira na época. Que morava lá, né? Que morava nos Estados Unidos, em Miami. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E se eu tivesse a oportunidade de hoje acontecer isso novamente, com certeza a experiência seria diferente, mas não menos do que foi aquela primeira. Foi muito interessante, Foi muito especial para mim. Você não esperava, quando você recebeu o convite? Não esperava. Porque a gente tá falando de grandes músicos que todo mundo sonhava. Cara, era um sonho da época. O mundo inteiro sonha em tocar com um cara daquele e caiu assim no meu colo, porque o baterista da turnê era um rapaz chamado Alex Acunha, que é conhecido no mundo inteiro. Grande percussionista, né? Isso, também. Ele vinha de percussão e vinha de batera. Só que ele tinha um compromisso com a Yamaha. A Yamaha, na época, mandou ele para a Ásia, no Japão especificamente. Ele não pôde vir, e aí o Bispo Bené Gomes acabou me telefonando para fazer no lugar dele. Eu nem acreditei, achava que era um trote, desliguei o telefone na cara dele. Para mim, se justificar com ele depois foi uma luta, mas deu tudo certo. Você deve estar perguntando como é que o Jardel entende. É porque eu aprendi com ele nas fitas VHS. Gente, a gente lutava para ter essas fitas. O Jardel, eu morava no Núcleo Bandeirante e ele morava na Candangolândia. E na nossa adolescência, por causa dessa questão de igreja, né, ele assembleando na época e eu no Núcleo da Fé, então a gente teve uma amizade muito grande ali naquelas duas cidades que é bem próximo, e a gente cresceu a nossa adolescência amigos, né? E depois de muito tempo agora a gente está se encontrando para fazer essa entrevista aqui, está sendo muito bacana. Não, para mim está sendo assim interessantíssimo, né? Porque a gente está voltando um pouco do passado aí, falando sobre a vida dele, falando um pouco do passado. Vocês não sabem nada dele não, eu sei. Né? É verdade, é verdade. Vamos lá. Nós falamos sobre essa parceria com a Koinonia, com a Zona Music, com esses grandes músicos, o Abram, o Justo, e a carreira instrumental. Você sempre tocou na igreja. Mas eu percebi que desde que você começou a ver, você falou sobre a Morraquim hoje, e outros, Danny Chambers, David Echo, foi isso que te influenciou por instrumental? Também. Faz parte de um pacote. Porque eu sempre fui um baterista acompanhante. Era a minha história rapidinho assim. Eu cresci tocando com o Terminal Zero, com o Esquema 6, as bandas de baile, quando eu cheguei para Brasília do interior de Goiás, para morar. E eu fiquei durante 4, 5 anos nisso. Me converti e fiquei só tocando dentro da igreja. Só na igreja. Então o que aconteceu com isso? Quando eu vim, que eu fiquei tocando só dentro da igreja, minha vida se fechou para aquilo ali, né? Porque você conhece as outras coisas, vai ver no ministério e tal. A música instrumental, ela chegou na minha vida através de um cara chamado Ademir Júnior. Foi, né? Que é um dos maiores saxofonistas do Brasil hoje. Excelente. Ele começou a colocar aquilo na minha cabeça. Não, você precisa desenvolver, cara, tocar uma música instrumental, que é uma coisa diferente. E eu nem tava aí pra isso. Aí quando ele me falou isso, eu fui procurar saber como é que funcionava isso. E vi que era muito complicado. Então, o que eu tive que era muito complicado. O que eu tive que fazer? Atrás, buscar conhecimento das referências de baterista instrumental, das músicas, dos temas. Aí até que eu fui aprendendo, adquirindo experiência e hoje estou tocando. Ouvir música instrumental ajuda demais, né? Eu lembro que você ouvia muito. Demais. Você trabalhava numa Kombi, com som e tocando. Exatamente. E todo mundo que entrava lá tinha que escutar música instrumental. Música instrumental, porque chegava a ser chato, mas tinha que escutar, né? É porque as pessoas, para ela, é muito diferente, né, do que ela escuta a música cantada. O instrumental verdade. É para músico mesmo, é uma coisa específica. Então aquilo ali tinha que estar na minha cabeça 24 horas para eu aprender os temas e tocar com a galera. Bom, a gente falou um pouco também sobre sua carreira gospel, né? Você falou que começou no Esquema Zero. Terminal Zero e Esquema 6, que só vai lembrar a galera da nossa época mesmo. Que eram bandas de baile de Brasília. Não existe mais banda de baile hoje. Eu falei sobre a temporada nos Estados Unidos, como é que foi? Então, na nossa primeira turnê em 97 com Koinonia, né? Koinonia. A gente foi, voltou. Quando foi em 98, a gente teve a oportunidade de ir novamente. E nessa turnê eu acabei ficando nos Estados Unidos. Na primeira eles não queriam deixar você entrar. Não, na primeira teve um problema lá que quando chegou com o nome? Na alfândega, eles olharam pra mim, esse cara com essa cara de paraibano aí, peruano, não vai entrar. Aí cismaram comigo, todo mundo passou, eles me levaram pra uma salinha, mas aí acabou que deu tudo certo, não sou brasileiro de fato. Eles pensavam que ele não era brasileiro. Na final, eu sou brasileiro. Aí comprovei e eles deixaram entrar. E então eu morei em Nova York, né?
E interessante que nesse período que eu morei em Nova York foi mais na frente um pouco, foi 2001, se não me engano. Sei. Eu sei que eu lembro que eu cheguei no Brasil num domingo, na terça-feira minha esposa me acordou dizendo que tinha entrado 2 aviões nas Torres Gêmeas, Twin Towers. Nossa, foi nessa época. Era exatamente a rua que eu passava todos os dias para ir trabalhar. Olha que interessante. Ou seja, cara, se tivesse acontecido comigo lá, não estaria aqui, porque ninguém nem entrava e nem saía, entendeu? Mas aí deu certo. Aí deu certo, eu cheguei aqui num domingo, na terça-feira aconteceu esse fatídico dia. Lá, você pode assim... A música lá é diferente daqui, assim, as pessoas apreciam muito mais do que aqui, né, Hernandes? É, muito diferente, é um trabalho digno, honrado, né? De fato, o americano não tem essa do que o cara é músico de sofrer discriminação ou aperto como é no Brasil. Não, lá a música ela é como outra coisa qualquer, inclusive no meio dos músicos cristãos. Por exemplo, o Laborel é um cara cristão, gravou totalmente Michael Jackson, fez turnê com Madonna, é normal para eles. Aqui ainda tem esse... Aqui ainda tem isso. Você precisa se explicar. Eu, por exemplo, eu tive que voltar a tocar circularmente, né? Trabalhei com uma dupla aqui de Brasília muito famosa na época. Quem é a dupla? É o Pedro Paulo e Matheus. Pedro Paulo e Matheus. Então, gente boa demais. O que aconteceu? E aí eu tinha que me justificar e não, porque é um trabalho, então assim, é meio complicado no Brasil. Mas a gente, quem sabe onde o calo aperta somos nós mesmo em casa, verdade, na hora que as contas chegam. Claro. E é trabalho, né? É trabalho. É um trabalho. Vamos falar de influência. Tem alguma assim que você possa colocar assim? Poxa, essa me influenciou bastante. Você já falou do sax. Você fala de música. É, de música. Falou do cara do sax, sim, né? Que te influenciou pro instrumental. A minha maior influência na música é o meu pai. Seu pai. Interessante isso aí. Seu pai. Todo mundo tem a referência de fulano, beltrano, ciclano, mas antes desses caras que são famosos e conhecidos, você precisa ter uma história, uma base, né? Uma base familiar. Então meu pai ele era um batera, né? Que insistiu comigo demais, eu não estava nem aí para bateria, fui fazer outras coisas, até o dia que teve a necessidade de eu tocar bateria. E necessidade aí mesmo. Eu fui, literalmente, fui atrás do meu pai para ele me ensinar e falou, ó, agora passou o tempo, eu não tenho mais tempo de te ensinar, aí tive que andar com as próprias pernas. Mas eu lembro que eu era um garoto e eu via meu pai tocando, era impressionante. Hoje eu tenho assim a visão de como era impressionante ele tocando. E eu não soube aproveitar. Você vai aproveitar, mas ele foi a minha maior influência e ainda é a minha maior influência. Claro, você é um grande batera, velho. Eu tenho admiração de muita gente, a minha e de muitas pessoas. Tocar de ouvido ainda é algo assim, porque, por exemplo, quando você entrou no Koinonia, todo mundo sabia partitura. Sim. Pra você era ouvido. Pra mim, ainda eu era o único que não lia. E hoje, lê? Hoje eu leio. É mesmo? Tive que aprender a ler, porque quando você começa a dar aula, hoje você dá aula, você é professor. Você começa a ir para as escolas, lecionar, então assim, é meio que obrigatório você dar aula para uma criança para ela aprender as partituras. Mas eu digo que o ouvido ainda é uma parte primordial. Me fala da sua escola hoje, como é que tá? Cara, tá bem, graças a Deus. Hoje eu ministro aulas segunda, terça, quarta e quinta e sábado. Na sexta é a minha folguinha, porque a gente não é de ferro, né? Não é de ferro. Eu ministro aulas hoje na ADET, que é a Assembleia de Deus ali em Taguatinga Norte, na Avenida Hélio Prates, quase em frente à Feira dos Goianos. Estou lá de segunda a quinta e nos sábados. Professor lá. A escola é sua? É da igreja, né? Da igreja. Eu faço parte do quadro de professores da escola da igreja e já estou lá há 6 anos. Então, para você que quer estudar bateria, né? É só procurar o Hernandes. Tem telefone? Principalmente você que mora em Taguatinga. Pois é, tem telefone? Tem, pode ser o meu telefone mesmo. Você pode passar aí pra gente? Claro, Fala aí, 61, então. Né, que é o DDD, 98411-5815, inclusive é o Zap. Tá certo. Hernandes, eu não vou te ocupar mais, que eu sei que você já tem que ir pra outra, né? Vamos pra outra batalha. Outra batalha aí. Eu tô muito feliz em ter voltado a falar com você novamente. Poxa, tava com saudade de você. O prazer é meu, tamo junto. E obrigado, cara, por ter dado essa entrevista pra TV Santa Luzia, tá bom? E Deus abençoe a sua vida. E a vocês, compartilha o vídeo, manda pra frente, certo? Obrigado pelo privilégio aí de estar participando desse programa maravilhoso com o meu amigo Jardel, aqui na TV Santa Luzia. Deus abençoe vocês.